Dando sequência, então, aqui no capítulo 3, nós vamos falar sobre as normas gerais de circulação e de conduta, ok? Este artigo é base boa, né? É base boa para que a gente estabeleça os parâmetros de convivência no trânsito, exigindo que todos os usuários do trânsito, quer sejam eles motoristas, quer sejam eles pedestres, quer sejam eles ciclistas, ajam de forma consciente para não causar acidentes nas vias terrestres. Então, todos os usuários do trânsito. E aí, nesse sentido, a gente tem dois aspectos que estes usuários de trânsito devem observar, que é evitar perigos, né? Abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de veículo, de pessoas ou de animais, ou ainda causar danos a propriedades, sejam elas públicas, sejam elas privadas. E não obstruir o trânsito, né? É abster-se de obstruir o trânsito, né? Ou torná-lo perigoso, atirando, depositando ou abandonando na via objetos ou substâncias, ou nela criando qualquer outro tipo de obstáculo. Em síntese, aqui impede que as pessoas joguem lixo, detritos ou qualquer coisa na rua que possa bloquear ou tornar o trânsito arriscado, como, por exemplo, um objeto pontiagudo que fere ou um pneu ou material escorregadio. Aqui no artigo 27, nós vamos ter verificações antes de circular. Antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deverá verificar a existência, né, de boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório e também tem que se assegurar da existência de combustível suficiente para chegar ao local de destino. Este artigo impõe uma responsabilidade na organização da viagem ao condutor. É seu dever garantir que o veículo esteja em ordem e que ele tenha, mais uma vez, por exemplo, o combustível suficiente para chegar ao seu destino. Aqui no artigo 28, nós vamos falar sobre o domínio do veículo. O condutor deverá, a todo momento, ter o domínio, né, do seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Então, o condutor deve estar 100% atento, né? Ele deve estar completamente atento à direção e às condições de trânsito. É essencial manter o controle total do veículo em qualquer situação e é também essencial que todos os cuidados que visam garantir a segurança de todos no trânsito tenham sido tomados. No artigo 29, vai falar sobre o trânsito de veículo nas vias terrestres aberta à circulação e vai dizer que este trânsito obedecerá às seguintes normas, né? Mão de direção, a circulação facear pelo lado direito da via, admitindo-se exceções que têm que ser sinalizadas. Cuidado, hein? A gente pode também ter exceção na mão da circulação. A distância de segurança. O
condutor deverá guardar a distância lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, né? E claro, né? Bem como em relação à borda da pista, considerando no momento, né, em que ele está dirigindo e a velocidade na qual ele está dirigindo, ok? E também a preferência em cruzamentos. Quando veículos transitam por fluxos que se cruzam, se aproximam de local não sinalizado, terá a preferência, muita atenção, de passagem aquele que vier pela direita do condutor. Sempre, né, quem está à direita do condutor tem a preferência. Sobre veículos de emergência, nós vamos ver no artigo 29, que também é muitíssimo importante. Os veículos destinados ao socorro de incêndio e salvamento, ó, incêndio e salvamento, os veículos de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e ambulâncias, além de prioridade no trânsito, eles gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência, né? Ok? De policiamento ostensivo ou de preservação da ordem pública, observadas as seguintes disposições. Então, gente, aqui no artigo 29, nós vamos ver como que estes veículos, ou a flexibilização da legislação em relação a esses veículos. Então, bora lá. Em qual disposição? A questão da passagem livre. Quando os dispositivos de alarme estiverem acionados, os condutores devem deixar livre a faixa da esquerda, ok? Quando os dispositivos de alarme estiverem acionados, né? Então ninguém pode te parar ou querer caçar algum tipo de confusão se também o dispositivo de alarme não está acionado. É somente quando o dispositivo de alarme estiver acionado que deve-se deixar livre a faixa da esquerda, tanto para ambulância, quanto carro de polícia, quanto veículos em socorro de incêndio, de salvamento e etc. Ok? Os pedestres. Os pedestres devem aguardar no passeio ao ouvirem o alarme ou avistarem a luz intermitente. E o uso de sinais. O uso de alarme sonoro e iluminação só ocorre em serviço de urgência. Ou seja, eu trabalho lá no Bombeiros e eu estou querendo ir almoçar e aí eu vou ligar lá o giroflex do carro. Não pode. O almoço é urgente? Sim, mas é uma urgência sua, né? Então, não pode fazer isso, ok? No artigo 29, ainda continuando no parágrafo 2º, vai dizer: respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos de menor porte. Os motorizados pelos não motorizados e juntos pela incolumidade do transporte. Né? Em síntese, gente, neste parágrafo estabelece o princípio da responsabilidade maior. Veículos maiores
são responsáveis pelos menores, os veículos motorizados pelos não motorizados e todos juntos pelos pedestres. Ou seja, um caminhão é responsável por um carro por uma bicicleta. E todos devem proteger os pedestres, ok? Nessa ordenzinha que eu coloquei para você aqui, ilustrando, porque este também é um conteúdo muito cobrado no seu concurso. Artigo 30. O artigo 30 vai falar sobre a ultrapassagem, ok? Todo condutor, ao perceber que o outro que o segue tem propósito de ultrapassá-lo, deverá: 1. Se estiver, muita atenção, circulando pela faixa da esquerda, deslocar-se para a faixa da direita sem acelerar a marcha, ok? E se estiver circulando pelas demais faixas, manter-se na qual está circulando sem acelerar a marcha. Em síntese, né? Se você está na faixa da esquerda e você percebe que alguém quer te ultrapassar, vá para a faixa da direita sem aumentar a velocidade. E se você está em qualquer outra faixa, apenas mantenha sua posição e velocidade. Não acelere, né? Aqui também, neste artigo, nós vemos, né, mais uma vez, uma questão que cai muito nas avaliações, ok? No artigo 31, vai falar sobre o condutor, sobre a ultrapassagem de transporte coletivo. O condutor que tenha propósito de ultrapassar um veículo de transporte coletivo, ok? Que esteja parado, efetuando embarque ou desembarque de passageiros, deverá reduzir a velocidade, dirigir com atenção redobrada ou parar o veículo com vistas à segurança dos pedestres. Mais uma vez, né? Reduzir a velocidade, ter atenção e parar se necessário. Ou seja, né? Ao passar por um ônibus ou similar parado para embarque e desembarque de passageiros, reduz a velocidade, redobre a atenção ou até mesmo pare para garantir a segurança dos passageiros. Aqui no artigo 32 vai dizer: o condutor não poderá ultrapassar veículos em vias com duplo sentido de direção e pista única, nos trechos em curvas ou aclives, ok? Sem visibilidade suficiente, na passagem de nível, nas pontes e viadutos e nas travessias de pedestre, exceto quando houver sinalização permitindo a ultrapassagem. Não é verdade? Então, isso aqui é muito importante, porque este artigo lista os locais onde a ultrapassagem é proibida por questões de segurança. Proibido ultrapassar em vias de mão dupla, com pista única, em curvas, em subidas sem visibilidade, em cruzamentos de trem, de pontes, de viadutos, faixas de pedestre e mesmo, né, ao menos, né, ou seja, a exceção se houver uma placa dizendo que você pode fazê-lo. Já aqui no artigo 33, vai falar sobre as intersecções e suas proximidades. Também nessas, o condutor não pode efetuar ultrapassagem. Este artigo reforça a proibição de ultrapassagem, na verdade, né, em cruzamentos. É proibido ultrapassar
em cruzamentos ou próximo deles, ok? Já aqui, caminhando mais um pouquinho, no artigo 34, vai falar sobre execução de manobras. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou não cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e a sua velocidade. Aqui exige-se que o motorista planeje as suas manobras com segurança, considerando o trânsito em seu derredor, ou seja, né? Antes de fazer qualquer manobra, virar, mudar de faixa, por exemplo, o motorista tem que ter a certeza de que é seguro fazer isso e que ele não vai o atrapalhar e não vai causar perigo aos outros carros e pedestres, considerando a sua própria posição, direção e velocidade. Ok? Já no artigo 35, nós vamos falar sobre a indicação de manobras. Antes de indicar qualquer manobra, então, ou seja, é um artigo que traz uma questão de prevenção. Antes de indicar qualquer manobra que indique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar o seu propósito de forma clara e com a devida antecedência por meio da luz indicadora de direção do seu veículo, a seta, ou fazendo gesto convencional com o braço. Este artigo aqui, minha gente, estabelece a obrigatoriedade de sinalizar qualquer movimento, né? Então, todo e qualquer movimento tem que ser sinalizado no trânsito. Ou seja, né, antes de mudar de faixa ou virar, sempre sinalize com a seta, né, ou com o braço. E isso com antecedência, ok? Já no artigo 36, vai falar que o condutor que for ingressar numa via, né? Então aqui, ó, quando o condutor for ingressar em uma via, né, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando. E este artigo, nesse sentido, ele trata da saída de propriedades para uma via pública. Então, ou seja, quando eu estou numa propriedade e eu vou entrar ou adentrar numa via pública, né? Então eu tenho que ter esses cuidados. Ao sair, por exemplo, de uma garagem ou de um estacionamento para a rua, o motorista deve dar sempre preferência aos carros e aos pedestres que já estão naquela via. Então, nada de entrar aí de cabeça, né, na via pública ao sair de uma propriedade. Já aqui no artigo 37, nós vamos falar sobre a conversão à esquerda. Veja o que diz. Nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e operação de retorno deverão ser feitas nos locais apropriados e onde estes não existem, o condutor deverá aguardar no acostamento à direita para cruzar a pista com segurança. Isso é muito bacana, né? Então aqui, ó, tem que ser feito em local apropriado e se não tiver o local apropriado,
aguardar no acostamento, né? Ou seja, né, em vias com acostamento, você vai virar à esquerda ou fazer o retorno nos locais permitidos. Se não houver, você vai esperar no acostamento à direita até que seja seguro cruzar aquela via, ok? Já no artigo 38, antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá, né? Então, aqui nesse artigo, vai detalhar o posicionamento correto do condutor, né? Dos veículos, aliás, para fazer conversão. Então, quando a entrada é à direita, ele deverá aproximar-se o máximo possível do bordo direito da pista e executar sua manobra no espaço possível. Quando a entrada é à esquerda, via de duplo sentido, né? Aproximar-se do máximo possível do eixo da via ou da linha divisória da pista. E na entrada à esquerda, via, né, de sentido único, aproximar-se o máximo possível da borda, né, do bordo esquerdo da pista. E aí tem aqui um parágrafo único que vai dizer o seguinte, né, que durante a manobra de mudança de direção, né, durante a manobra de mudança de direção, o condutor deverá ceder passagem aos pedestres e ciclistas, aos veículos que transitem em sentido contrário pela pista da via ao qual vai sair, respeitadas as normas de preferência de passagem.